Alô, galera! Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Amanhã é a coletiva / entrevista do Admar Lopes, né? É o novo contratado do Vasco. E aí, amanhã esperamos saber se ele será um diretor executivo na essência, ou seja, aquele que faz apenas a parte burocrática. Está no site da CBF essa função, ou se ele também fará a função de diretor técnico / de futebol junto com a de executivo. Esse é o primeiro ponto, é um ponto muito importante. O Santana, durante um tempo, ficou sendo, para inglês ver, né, o diretor técnico / de futebol junto com o diretor executivo. Por que para inglês ver? Porque sempre quem contratava era o Pedrinho. E não se esqueçam que o Edmundo, né, disse que Pedrinho e Felipe, juntamente aí com os caras que mandam no Vasco, né, Alan, Cristiano, entenderam que seria melhor colocar um bucha. E assim foi a alcunha que o Edmundo falou. Por que colocar um bucha? Para quando houvesse um problema, mandar-se ir embora esse bucha. E não trairia problemas, né, contendas para o Felipe e para o Pedrinho. Então, voltando aqui ao Admar Lopes, né, ele será um diretor de futebol / técnico também, ou só executivo? Né? Isso é muito importante. Já falei sobre isso. O diretor executivo faz mais a parte burocrática, renovação de contrato, regularização de jogadores, base, essas coisas todas, né? E ultrapassado aqui, né? Se ele vier para contratar, para ser o / diretor executivo ou de futebol, né, que se pergunte só amanhã para ele, não sei se os caras vão perguntar, se vão ter culhões para perguntar, né? São perguntas doces, são perguntas fofas, né? Se ele vem para contratar, qual é tem carta branca até qual valor? Tem isso? Você vem para cá para trabalhar na janela de transferência com algum valor já liberado, alguma carta branca para ter algum valor, né? O que você pretende aí? Quais são os nomes ou funções que o Vasco precisa, na sua opinião, na opinião do Pedrinho, do Felipe, do Diniz? Vai haver uma ajeitão da gestão técnica mesmo, todo mundo junto, né? Vão ouvir o técnico, porque muitas vezes o Matos, ou melhor, todas as vezes o Matos contratou jogadores passando por cima do Ramon Dias, né? E houve uma celeuma sobre isso. O Cleiton, o David, não foram jogadores contratados, ou melhor, pedidos pelo Ramon Dias. Eu falei isso aqui várias e várias vezes, né? Quem vai decidir as contratações? O Pedrinho? O Felipe? O Admar? Ou vão escutar os três, o Diniz falar o que precisa para contratar, né? Perguntem aí, jornalistas, youtubers, né, que estão lá dentro todos os dias, têm credenciais, né? Parem de fazer fofoca, né? Parem de fazer vídeos que não tem a ver com o nosso Vasco aqui, diretamente, com a melhora do nosso Vasco, né? Como eu já falei hoje aqui, tem youtuber aí colocando, cara, criança na guerra chorando para ganhar like, engajamento, porque as bets estão problemáticas para certos canais e os caras, ao invés de colocarem coisas do Vasco, né, estão aí indo para outros caminhos, colocando crianças na guerra aí com choro. Não que isso não me sensibilize, claro que sim, né? Mas não é o foco aqui de youtubers que falam de Vasco, né? Tem outros canais que falam sobre isso, então que ele abra um outro canal, né? O pessoal abre outro canal para falar sobre isso. Fica feio colocar isso aí, né? Em títulos com relação a Vasco, né? Bom, vão ter medinho de perguntar, vão poder perguntar, né? Admar, o que foi dito para você, né? Quando você foi contratado, o que foi dito para você? O que você vem fazer aqui? Qual o seu foco principal? É a janela de transferência? Não é? É um planejamento aí sólido, né, para que o Vasco possa voltar a seus melhores dias, né? Qual o seu ofício mesmo? Dizem que você era forte no scout, né? É o que veio pra gente nessa notícia aí, scout e tal. Vi até um vídeo do Zé Comé fazendo brincadeira, fazendo um deboche com isso, né? Não, pô, ele vem pra ir fazer o scout, é um olheiro, blá 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 e tal.
Perguntem se ele conhece a nossa torcida, se ele conhece a torcida do Vasco no Brasil e no mundo, conhece a pujança que conhece que todo lugar do Brasil, né, num país com dimensão continental, tem vascaíno, né? Então, é importante que se faça isso, que deixe o cara falar, que se espete o cara. Irmão, você tem que fazer qual função? Né? Quem vai contratar? Você ou o Pedrinho? Quem vai contratar? O Diniz vai pedir para você vai levar o Pedrinho, vai contratar direto, tem uma carta branca até tal limite? Isso é importante, né, cara? Isso é importante. Os contratos que você for fazer vão ter gatilhos, né? Como o Matos fez, como a 77 fazia. Como assim gatilhos? Tem gente aí que está reclamando de algumas contratações, né? Inclusive o Pedrinho e o Felipe estão colocando alguns jogadores contra o Vasco, contra a torcida, melhor dizendo, tendo havido assinaturas de contratos com gatilhos de renovações XYZ, né? Isso é escroto. O Felipe, o Pedrinho, quando assumiu, disse: ela tem contratos aqui com gatilhos esquisitos, blá blá blá. Traz pra gente, né? Fala aí, né? Mas não é chegar e colocar os jogadores contra o Vasco, isso é canalice, né? Admar, contra a torcida. Admar, o seu trabalho, o seu foco é a janela de transferência mesmo, Admar? Essas perguntas têm que ser ditas, né? Bom, seguindo aqui para não ficar chato esse vídeo, já falei do Admar, e da necessidade de perguntar coisas importantes para ele amanhã, né? O Texo acabou de dar uma entrevista dizendo que o sonho dele, a meta, melhor dizendo, né? Meta é concreto, sonho um pouco mais esquisito, né? Falar em sonho, ele é um empresário, tem um clube, a sua meta, o Texo está falando, é ficar no top 3 e ganhar títulos eventualmente. Não sei se quem traduziu esse eventualmente, se alguém traduziu correto essa palavra, se o Texto quis falar eventualmente, porque eventualmente é um acontecimento incerto, né? Casual, é incerto. O cara que trabalha para ficar no top 3, né? Ele vai trabalhar para ganhar títulos de quando em vez, né? Beliscar títulos, disputar títulos, e não falar-se da palavra eventualmente, que eventualmente é uma coisa incerta, sem planejamento, está no dicionário, né? É casual, e um time que vem, que faz contratações, que fica no top 3, né? Imaginando aí Flamengo, Palmeiras e Botafogo, seria eventual o ganho de um título? Acho que não, né? Para fechar aí, quais os jogadores que estão vindo para o Vasco que poderiam ser reservas? Acho que titular, nenhum deles. Mas eu acho que, por exemplo, o JP poderia ser reserva. O Eric Marques foi pouco testado, né? E ambos são garotos. O Cleiton nem para reserva, porque é muito caro o que ele ganharia. E o Verratti não sai. E ele joga na posição do Verratti. Então, Cleiton não ficaria aqui. Veio para cá, deu um problema. O Verratti não saía. Ele queria jogar na posição do Verratti, jogou do lado do Verratti, não adianta. A gente não está jogando mais assim, é outro tipo de jogo, é um jogo posicional, um jogo apoiado, melhor dizendo, né? Então não vejo Cleiton e Verratti juntos não, né? Por exemplo, Cauã Barros também não sei, se nem para reserva também não dá, Michael nem pensar, né? O Maxime nunca jogou na sua posição, poderia ser ficar entre o 8 que marca bastante, né? Ele joga no meio, né? Ele joga no meio. Vejo ele muito próximo da função do Jair. Ele fez alguns jogos no Carioquinha, Jair e ele jogando juntos, deram belos passos, boas pifadas, né? O goleiro Alexander, acho difícil também, né? Cauã Paixão, também acho difícil esses caras sequer serem reservas. Talvez pudesse testar aí o JP. Tem gente que critica o JP, eu acho ele um bom jogador, tende a crescer, né? E o Leandrinho também. O Leandrinho pode crescer aí numa função de jogar aberto, espetado na esquerda, mas como um ala e não como um lateral, né? Bom, dito isso, quero seus comentários. Quem dos jogadores que estão voltando de empréstimo podem ser reservas do Vasco? Poderiam ajudar na reserva? Ou se todos têm que ir embora, serem reemprestados? Né? O que você achou aí do Texto dizendo, se houve a tradução correta, ele querendo ficar no top 3, se
se os títulos seriam eventuais, acho que não, né? Quem pensa ficar no top 3, os títulos não podem ser eventuais, tem que ser mais efetivos, né? E para fechar aqui, né? Quais as perguntas que você faria aí para o Admar? O que você tem interesse em saber no Admar? Recapitulando, se ele vem para ser diretor executivo só, diretor executivo e diretor técnico, né? Vem para o scout, outro vai ser contratado para diretor executivo? Acho que não. Ele pode fazer essa função, né? O Amodeu pode fazer essa função, né? É uma coisa específica, tem que ter uma expertise específica sobre isso, né? Prazos contratuais, renovações, não deixar o jogador sair de graça, isso é muito complicado, né? A quem ele vai se reportar, né? Vai se reportar o Felipe? Claro que não, né? Pelo amor de Deus, vai se reportar só o Pedrinho? O Diniz vai se reportar a ele? Vai se reportar só ao presidente? Isso é importante aí a gente saber se realmente o foco dele no Vasco, por hora, né, óbvio, é a transferência, se tem grana para contratar e se ele tem algumas peças que já ouviu do Diniz, por acaso tiverem conversado, ou se vai conversar com o Diniz, se tem algumas peças que ele talvez tenha analisado o jogo, o time do Vasco, entenda, ele é um scout, já pode ter acompanhado alguma coisa, já tem talvez aí uns diazinhos para ele poder ver, né? Aquela desculpa do Diniz, e eu gosto do Diniz, tá? Mas crítica é crítica. Aquela desculpa do Diniz, eu não conheço o Garré, porra, pega um vídeo, vê lá um pouquinho do cara, né? Então dizer que não conhece o jogo de um jogador, não conhece, tem que ver e tal, em campo, tem que analisar, isso não cola mais. Nós estamos no século XXI, não 12, né? Pelo amor de Deus, é outra pegada, tem aí internet para tudo que você queira fazer, né? Inclusive, se você quiser achar dentro do Museu do Louvre, você entra aí virtualmente, né? É como se estivesse lá, assistindo. Não existe isso, mas, pelo amor de Deus. Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.